Mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 27 de abril. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui, porque olha, ajuda demais da conta. Se você quiser assistir até o final para conferir as grandes probabilidades do dia e aí ver se gostou ou não do conteúdo, beleza, aí você decide se inscreve ou não. Fechou? Então vamos embora. Antes de começar, essa semana eu vou sempre lembrar você para você já salvar aí no seu navegador. Entra lá, telboss.com, tá aqui na descrição. Salva no seu navegador para você acessar todos os dias para você participar do sorteio diário. R$50 no Pix e R$30 em bancas na Betfair. Embaixo do link do blog vai estar um tutorialzinho para você entender como que funciona esse sorteio. Não vou gastar esse vídeo aqui para te explicar, senão vai ficar muito longo, mas tem um tutorial aqui embaixo. Salva no seu navegador para você acessar todo dia, para você concorrer a dinheiro, seja em banca, seja em cash mesmo. Beleza? É uma forma que eu trouxe dos meus parceiros para ajudar você que está sempre me dando essa moral por aqui. Everton e Newcastle, 15h45, também conhecido como 3h45 da tarde. Motivos diferentes para levar esse jogo muito a sério. O Everton luta contra o rebaixamento e é uma briga cada vez mais complicada. É o primeiro ali, é o antepenúltimo, né, como a gente fala, mas é o primeiro ali com um pouquinho do nariz para fora d'água, tentando respirar. E o Newcastle é o terceiro colocado nesse momento. Se a gente colocar entre futebol sendo jogado, expectativa na equipe, o que a equipe pode produzir, talvez seja o mais cotado a levar essa terceira colocação. O United está passando por um momento um pouco mais turbulento, eliminado na Europa League pelo Sevilla, voltando de lesão alguns jogadores importantes, outros ainda lesionados, classificado para a final da FA Cup, ainda com 2 jogos a menos, tem um confronto hoje muito importante contra o Tottenham. Mas, se for falar do que está jogando, de encantamento, eu acho que o Newcastle e o Brighton, talvez o Brighton não está nessa disputa de Liga dos Campeões, mas o Newcastle certamente seria o mais cotado para essa terceira colocação. E precisa continuar pontuando, pelo menos pontuando, tá? Pelo menos ali, longe do Tottenham, que é o quinto colocado, para ficar com essa vaga tão sonhada para a Liga dos Campeões pela equipe do Newcastle. Então são duas equipes que brigam por coisas diferentes, mas que têm uma necessidade absurda. Então, de novo, eu posso usar o que eu usei ontem no City com o Arsenal. Eu não sei quanto é que foi o jogo, eu estou gravando logo depois, mas eu usei 2 palavras. Uma, comodismo, e a gente tem tido comodismo do Everton em várias situações onde ele sai na frente, porque vamos ser sinceros, o Everton é pior do que a maioria das equipes da competição, então geralmente quando ele faz 1-0 ele quer proteger, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Everton, quando ele venceu 1-0 contra o Brentford, 1-0 contra o Leeds, se eu não me engano venceu por 1-0 o Arsenal, que foi aquele jogo que chocou todo mundo. Então quando ele faz o primeiro gol, ele entra no modo comodismo, e aí vai do adversário ou não, e vai da sua boa defesa ou não segurar esse placar. Quando eu falo comodismo, não é o time inteiro relaxado, mas ali um time talvez um pouco mais preocupado em se defender. Mas dificilmente eu vou ter no Newcastle um conformismo, de falar assim, beleza, deixa esses caras ganhar, eles estão precisando de ponto. A gente também precisa, então o Newcastle também precisa de ponto. O Newcastle não pode vacilar. E vem simplesmente de um cacete aplicado contra o Tottenham. E olha, esse cacete contra o Tottenham foi tão bem dado que os jogadores do Tottenham colocaram lá no Twitter oficial do Spurs, né, do Tottenham, que vão devolver o dinheiro do ticket de quem foi ver o jogo. Para você ter ideia da vergonha alheia. Então assim, o Newcastle vem numa fase muito boa, derrota apenas pro Aston Villa nos últimos jogos, são 6 vitórias e 1 derrota, e as últimas derrotas de fato pro Newcastle fora de casa foi pro United, pro City e pro Aston Villa. Então 2 equipes extremamente boas e o Aston Villa que está em ascensão. Então nada demais por aqui. O Everton, se a gente filtrar dentro de casa, perdeu pro Fulham, perdeu pro Aston Villa, empatou com o Tottenham, mas o Tottenham, enfim, vacila contra todo mundo, né? E conseguiu aqui vencer o Leeds e o Brentford. O Brentford desses todos aqui, talvez seja a maior surpresa, porque o Brentford faz uma excelente campanha e vencer o Brentford e também o Arsenal, que não aparece aqui, foram grandes vitórias do time do Everton. Utilizando o PDF de apoio rapidinho, a gente consegue ver que ninguém, mesmo o Newcastle tendo bons números fora e uma boa campanha fora de casa, né? A gente consegue ver que a campanha é a terceira melhor da competição, é nivelado por baixo. 7 vitórias em 16 jogos não é tudo isso, mas são apenas 3 derrotas, né? Então, é uma equipe que falha em marcar mais do que o Everton. O Everton dentro de casa realmente ele tem esse estigma de marcar pelo menos na maioria dos jogos, quase que uma média de 1 gol por jogo, não são tantos gols, né? Porque o ataque, a qualidade ofensiva é bem baixa. As duas equipes ficam sem sofrer gol mais ou menos na mesma situação. O Everton vence um pouco menos, mas sai um pouco mais na frente. No geral, muito parecido. O Newcastle tem um time de qualidade ofensiva muito melhor e defensivamente também é um time um pouco melhor. Não consigo ver tanta superioridade assim no primeiro tempo. Por mais que eu tenha mais vitórias
vitórias, o número de derrotas é parecido, o número de gols sofridos é igual. Mas o Newcastle marca quase o dobro, né? Aliás, mais que o dobro de gols do time do Everton, né? Ofensivamente, a gente sempre vai ver superioridade do Newcastle. No segundo tempo, eu tenho o Everton sofrendo mais gols, vencendo um pouquinho mais do que no primeiro tempo, mas ainda menos do que o Newcastle e aumentando seu número de derrotas. Ainda assim, a gente não consegue ver um grande favoritismo assim, pelo menos em números, do Newcastle. E esse favoritismo do Newcastle, ele não está atrelado aos números por si só, porque a equipe do Newcastle não faz uma espetacular campanha fora de casa, porque é nivelado por baixo os campeonatos geralmente fora de casa, tá? Então, o maior fator que a gente tem que analisar aqui é além dos números. O que a gente consegue tirar além das informações numéricas. É aqui que a gente vai dar o próximo passo, que é o momento. O time do Newcastle está encaixado. Isso faz muita diferença no futebol. Os companheiros de equipe sabem onde está o cara, sabem onde ele vai passar. Pelo olhar você sabe que tipo de jogada que eles querem fazer. Então, uma equipe que dá um cacete no Tottenham como deu, uma equipe que bate no United como bateu e que está no terceiro colocado numa competição tão difícil, não é qualquer coisa. Então, está encaixado. E o momento do Everton emocionalmente é muito pior. Então, hoje eu vejo, por exemplo, um Everton saindo na frente, ele vai ter o comodismo de segurar e provavelmente a gente não vai ter um conformismo no Newcastle, um time um pouco mais tranquilo, relaxado, tá numa fase muito melhor, ele pode buscar essa virada. Não é fácil, porque o Everton, quando sai na frente, ele geralmente segura o resultado, mas o Newcastle, na minha opinião, hoje tem um emocional um pouco melhor. Se você é trader, eu gosto muito de pensar num lei a pior equipe em campo no Everton, mas aí eu precisaria de um Newcastle com o comportamento de uma equipe dominante, com posse de bola, empurrando o adversário para trás e tendo pleno domínio do jogo. O que eu sinceramente não espero tanto, porque o Everton não pode se dar o luxo dentro de casa de ser mero coadjuvante. Ele precisa propor jogo também, ele precisa pelo menos fazer um jogo lá e cá, um jogo de trocação. Isso vai dificultar um pouco a sua vida caso você venha trabalhar correções de preço aqui no trade, tá? Porém, vamos assistir o jogo para ver se essa oportunidade aparece ou não. Se você é Panther, dados os momentos das duas equipes, eu prefiro estar mais a favor da equipe que está encaixada e emocionalmente mais sólida do que de uma equipe que está perigando o rebaixamento. Então eu gosto muito de pensar nesse empate anula do Newcastle, porque eu vejo muito mais um Newcastle saindo na frente e o Everton tendo dificuldade de empatar, se expondo e tomando contra-ataque, do que o Everton saindo na frente e o Newcastle sendo impossível o Newcastle empatar ou virar. Eu acho que pelo momento, pelo emocional, o Newcastle teria mais tranquilidade caso esteja atrás do placar para tentar reverter um placar do que o Everton, que está num momento emocionalmente tão ruim. É só ver o Tottenham. Saiu atrás contra o Newcastle, foi para cima, toma. Mais um. Toma. E assim foi indo. Se não acaba o jogo, meu irmão, já viu, né? Então eu prefiro esse empate anula do Newcastle. Sobre o mercado de gols, eu não vou te indicar nada pré-live. Por quê? Porque eu sei que o Everton é cobra criada. Tá? O Everton é traiçoeiro. Então ele vai querer abrir o placar dele e dar uma sentada no resultado. Vai tentar se proteger, deixar o campo menor possível, compactar, e provavelmente vai deixar esse jogo um pouco mais under. Então, eu prefiro trabalhar no live caso o Newcastle saia na frente e eu veja um Everton se expondo em busca de gols, de resultado, de recuperação, e eu tenho o Newcastle que pode utilizar os contra-ataques com o Isaac, com o Bruno Guimarães, que puxa muito bem os contra-ataques também. Os jogadores da frente do Newcastle são muito velozes. Gosto muito do ataque do Newcastle em relação à velocidade pelas pontas, então, se isso estiver acontecendo, eu pensaria em trabalhar mais gols, mas somente se o Newcastle estiver na frente do placar, tá bom? Às 16 horas na Itália, o segundo jogo das semifinais da Copa Itália entre Fiorentina e Cremonese. O jogo de ida foi 2-0 para a Fiore na casa da Fiorentina. Existe um contexto maior e um pouco mais profundo para esse jogo que eu quero abordar com vocês para que a gente consiga tirar o maior número de informação possível. Parece um jogo simples, fácil, poderia te indicar aqui um back Fiorentina, mas eu acho que a gente pode tirar mais informação do que essas cotações nos informam, tá? Existiu um cenário parecido agora nas quartas de final da Conference League. A Fiorentina enfrentou nas oitavas o Sivasspor e, se eu não me engano, enfrentou nas quartas o Lech Poznan. Contra o Lech Poznan, eu vou até diminuir um pouco o zoom aqui do meu monitor para a gente conseguir ver os últimos jogos da Fiore. Ela começou contra o Lech Poznan com favoritismo ali, próximo de 1 e alguma coisa, e venceu, deu um cacete no Lech Poznan na Polônia por 4-1. Na volta, o mercado veio com uma cotação de muito favoritismo para a Fiorentina, imaginando que a Fiore passaria pelo Lech Poznan de uma maneira muito tranquila.
E o jogo foi 3-2 para o Lech Poznan. E o que eu comentei com vocês naquela análise? Muito cuidado, porque vai existir na Fiore o comodismo. A gente está usando bastante essa palavra, mas eu acho que cabe muito, né? Por quê? Eu fiz 4 na Polônia, tomei 1. Dentro de casa, preciso vencer. Se eu vencer, vai ser em cima dos erros do adversário, né? O que aconteceu? O Lech Poznan fez 1 gol, fez 2 gols, obrigou a Fiorentina a fazer 1, porque aí a Fiorentina falou, opa, vou tomar o terceiro, vou empatar. Vai ficar empatado a série. Aí a Fiorentina fez 1, depois o Lech Poznan, se não me engano, fez mais 1 e a Fiorentina teve que fazer outro. Então foi um momento de comodismo da Fiorentina. É muito mais time que o Cremonese? Olha, ofensivamente e na organização, eu acho que é. É um time mais encaixado. O Arthur Cabral finalmente encaixou ofensivamente nessa equipe, é o grande nome na parte ofensiva da equipe. Mas eu não vejo a necessidade da Fiore vencer. Pode ser que ela entre um pouco mais escaldada, já tendo passado por essa situação contra o Lech Poznan, mas a gente não pode esquecer do adversário. Assim como o Lech Poznan, o Cremonese vai vir com a faca nos dentes. E olha, cuidado, porque o Cremonese ele pode sim parecer esse elefante gigantesco em cima dessa árvore, mas ele eliminou o Napoli, que vai ser campeão da Série A italiana, muito provavelmente, e eliminou a Roma, que é semifinalista da Europa League. Então o Cremonese não tá de brincadeira na competição. Tomou 2-0 em casa, mas vai vir para cima. E aí de novo eu faço a mesma análise. A Fiore não tem necessidade e deve jogar em cima dos erros do adversário, porque um time que precisa tirar 2-0, ele vai se expor. Quando é 1-0 só, tudo bem, mas quando é 2-0, ele vai se expor, ele vai ter que ter um comportamento dentro de campo de maior exposição, de maior risco, e vai fazer com que a Fiorentina tenha velocidade para contra-atacar. Mas o back Fiorentina nesse cenário fica muito difícil de te indicar. E eu não indicaria. Consigo ver a Fiore vencendo, aproveitando os espaços do adversário e os erros do adversário? Consigo. Todo mundo aqui consegue. Mas te indicar, por não ter necessidade e por ver um Cremonese vindo para cima, eu não acho que seja assim tão salutar com essa cotação tão baixa. Passando aqui em dados da Série A italiana, a gente vai ver, obviamente, uma Fiore muito melhor, né, saindo mais na frente, vencendo mais. O número de gols marcados é até parecido, porque o Cremonese marca bastante gol fora de casa, mas o número de gols sofridos pelo Cremonese é muito maior. A gente não tem tanta superioridade assim da Fiorentina no primeiro tempo, mas como o Cremonese não vence nenhum primeiro tempo e perdeu mais da metade, acaba tendo uma mini superioridade da Fiore sim, mas no segundo tempo as coisas se igualam bastante. Só que eu não posso usar o contexto Série A por aqui, porque a Cremonese está praticamente rebaixada, a situação da Cremonese é complicada na Série A, e ela tem na Copa Itália uma chance de chegar numa final, que financeiramente é muito importante. Então eu acho que o time vem para cima. Se você é trader, eu não acho que você vai ter possibilidade para trabalhar um back Fiorentino por aqui. Porque para a gente ter um cenário de back Fiore, eu teria que ter uma imposição da Fiorentina para cima do Cremonese muito grande. Para isso eu teria que ter um Cremonese abdicando de jogar, conformado, eliminado, difícil de acontecer, tá? É mais provável que a gente tenha um Cremonese com linhas altas, tentando empurrar a Fiorentina para trás, fazendo marcação pressão pós-perda, e aí dificilmente a gente vai ter um padrão para back. Então você que é trader vai ter provavelmente mais valor em algum trabalho de correção do favorito, caso você tenha método do que para trabalhar a favor dele, tá bom? Se você é Panther, não vou te indicar nem vitória da Fiore no primeiro tempo, nem vitória da Fiore no jogo, por mais que lá no fundo eu saiba que no erro do adversário a Fiore pode se encontrar, mas eu não vou te indicar. Eu gosto muito de pensar por aqui. Primeiro, o over 1,5 a 1,22. Ah, Theo, tá baixo, então pega no live, espera o jogo começar. Gosto muito de pensar também no over HT, porque quanto mais rápido o Cremonese fizer um gol, quanto mais rápido ele começar a devolver esse 2-0, mais fácil para ele tentar buscar nos 90 minutos. E quanto mais exposição, quanto mais apavoramento, quanto mais afobação, maior a chance de erro. Então a gente pode ter a Fiorentina aproveitando também nos contra-ataques, tá bom? Então eu gosto muito de pensar nesse over HT e no mercado de 90 minutos, se você não gostar do over 1,5, a gente também pode ter o 2,5, porque eu posso ter uma Cremonese marcando 2-0, a Fiorentina vindo para cima. Eu posso ter uma Cremonese perdendo de 1-0, precisando fazer 3 gols, e a Fiore mandando ver em contra-ataque. E olha, não duvido que a gente também possa ter um ambas marcas, o mercado simplesmente está cagando, com perdão da palavra, o mercado simplesmente está cagando para esse Cremonese. Mas, gente, o Cremonese fora de casa, ele não é bobo não, ó. Ele não marcou contra o Udinese, marcou 3 na Sampdoria, 1 no Monza, 2 no Sassuolo e 2 no Torino. O mercado simplesmente não acredita e ambas marcam por aqui. Se você é ousado, pode ser que entre, tá? O mais seguro seria o over HT ou o over 1,5. Mas eu acho que esse jogo dá para ser um pouquinho ousado nesse ambas marcam e talvez no over 2,5. O que eu não te indico é essa vitória seca da Fiorentina com essa cotação tão esmagada. Às 16h15 na Premier League, mais um jogo muito importante, porém com objetivos agora similares. Não é rebaixamento e Liga dos Campeões. Agora os dois
dois times focam muito na Liga dos Campeões. O Tottenham nesse momento ocupa a zona de Europa League e o United ocupa a zona de Champions League, mas as duas equipes obviamente querem a Liga dos Campeões. Se a gente for falar de momento, o Tottenham perdeu o Antônio Conte, aliás, demitiu o Antônio Conte, deixou um auxiliar ali, continuou liderando a equipe na beira do campo, e o Tottenham, depois do cacete sofrido pelo Newcastle, demitiu novamente mais um membro ali da comissão do Antônio Conte. Os jogadores se reuniram, disseram que ia pagar os tickets de quem foi ver aquele cacete ao vivo, e a situação do Tottenham, pelo menos assim, motivação e empenho, eu acho que não vai faltar para esse jogo. O United vem de uma eliminação sofrida para a equipe do Sevilla nas quartas de final da Europa League, por mais que tenha tido um bom primeiro tempo contra o Sevilla em casa, né, no Old Trafford, acabou vacilando no finalzinho, com falha do Maguire, novamente voltou a falhar o Maguire e o De Gea lá na Espanha, e aí falhar contra o Sevilla, que é o dono dessa competição, naquele caldeirão, não podia ter dado outra coisa. O United se redimiu, classificando para a final da FA Cup para cima do Brighton, que é uma excelente equipe nos pênaltis, e agora, teoricamente, o objetivo principal, além desse título, é conquistar essa vaga direta para a Liga dos Campeões. Então, dá para pesar na balança duas coisas, né? Eu posso falar que o United está num período talvez de ruído ali, não está tão bom. Eu tenho os zagueiros machucados, o Lisandro Martinez está machucado, o Varane está machucado. Eu teria que jogar ali de novo com o Maguire e Lindelof. Eu tenho o Rashford voltando de lesão. E do lado do Tottenham eu teria que criticar o fato da equipe, ter tomado um grande cacete do Newcastle, não tá se encontrando dentro de campo e tudo mais. Tem balança para todo lado aí, daria pra gente encontrar problemas e coisas boas das duas equipes. Mas eu concordo com o mercado, é muito parelho. E eu vejo mais gana nesse momento do Tottenham, porque quando você sofre uma vergonha daquela, e pela declaração dos jogadores, eu consigo ver o Tottenham vindo com, uma pressão muito grande, mas a gente sabe que não necessariamente isso dá resultado, né? A gente vai ter um United jogando na boa, que a obrigação do United é se manter longe do Tottenham. Se o United conseguir empatar esse jogo, você mantém a sua maior ameaça na mesma distância que você. Então, a obrigação é toda do Tottenham, é o Tottenham que vai ter que vir para cima. O Tottenham joga muito melhor num contra-ataque e vai dar ao seu rival o contra-ataque se vier para cima. Então, a situação do Tottenham é estar entre a cruz e a espada. Utilizando o nosso PDF de apoio, o Tottenham é melhor dentro de casa, vence mais, só que em relação a ser o primeiro a marcar, nem tanto. Não é um time que faz um bom primeiro tempo, eu já vou mostrar isso para vocês. O United, fora de casa, pelo menos como traz o trabalho do Ten Hag junto, desde o momento que ele chegou na equipe, que ainda tinha o Cristiano Ronaldo, não era ainda um trabalho que ele tinha conseguido consolidar, você tem números ruins. Quando você puxa o histórico completo, você acaba tendo números ruins. Se você fizer só um momento onde o Ten Hag conseguiu ajustar a equipe, a saída do Cristiano, a grande fase do Rashford, você vai acabar vendo o United muito bem nos números. Mas quando a gente puxa a ficha criminal do menino, a gente vê que no início não foi tão bom. Então a gente consegue ver um United tendo uma defesa mais fraca, um ataque menos sólido, né? Então o Tottenham vence nesses aspectos. No primeiro tempo, como eu falei, o Tottenham não faz um bom primeiro tempo, mas o número de derrotas das duas equipes é muito parecido, o número de gols sofridos é igual, então nenhuma superioridade por aqui. No segundo tempo eu tenho mais superioridade do Tottenham, porque é o momento que o Tottenham, principalmente em casa, ele se liga falando, temos que ganhar o jogo, ou então, nossa, temos que virar a partida. Geralmente é ali, né? Torcida cobrando, mas geralmente no primeiro tempo não tem tanta iniciativa da equipe. Vamos ver se vai mudar agora com essa vergonha que ele passou. O United tem mais derrotas no segundo tempo, toma mais gols, mas aumenta um pouquinho só o número de gols marcados. Uma coisa que é importante ver são as situações de contra-ataque. Viu? Gol de cabeça é importante, o Tottenham é uma equipe muito, muito sólida na bola aérea, vai tentar aproveitar dessa combinação letal De Gea e o cabeçudo do Maguire, mas vamos ver se o Maguire de fato vai ser titular por aqui. Tá? Eu não quero pegar no pé dele, mas quando joga Maguire e De Gea, a situação não fica boa, tá? Não dá combinação. Eu gosto muito do De Gea, mas ele e o Maguire, enfim, vamos ver quem vai jogar. Contra o Brighton ele não jogou, não sei se estava suspenso ou não. Se você é trader, gosta de pensar num jogo sem viés, porque como eu falei, dá para botar balança para os dois lados aqui e tudo mais. Eu acho que você devia vir para trabalhar correção de preço sem nenhum tipo de viés, tá? Se você é Panther, eu até poderia chegar para você e tentar te convencer o seguinte, o Tottenham tomou um cacete, passou vergonha, vai vir mais motivado, com mais sangue nos olhos e deve vencer o United aqui, por isso eu acho que o dupla chance do Tottenham é mais negócio. Porém, eu seria leviano de ignorar o fato de que o Tottenham hoje é muito mais forte jogando de forma reativa do que propositiva. Então um time que precisa ir para cima, mas que joga melhor
de forma reativa, ele provavelmente vai fazer o quê? Cometer erros. Então o United, que é muito bom na velocidade, ele pode aproveitar isso. Então eu não vejo valor em te indicar essa vitória do Tottenham, por mais que ela possa acontecer. Eu prefiro usar esse fator necessidade do Tottenham e essa gana depois de ter tomado porrada, e esse fator de letalidade, vamos dizer assim, dos contra-ataques do United para te indicar o mercado de gols. O over 1,5 está muito esmagado, mas é talvez a melhor pedida por aqui. Você pode pegar ele no live e eu não duvido que a gente possa ter também o ambas marcam, mas de novo, com essa cotação, eu te aconselharia pegar no live. Podemos ter comodismo por aqui? Olha, se o United estiver na frente, ele vai ter campo para contra-atacar, porque o United venceu o Tottenham significa que o Tottenham vai se distanciar do seu objetivo, que é a Liga dos Campeões. E aí eu não acho que o Tottenham vai recuar. Não vamos ter o tal conformismo, né? Mas não dá para ignorar que o melhor cenário para gols é sim o Tottenham precisando cada vez mais, tomando de 1, de 2, assim como foi contra o Newcastle, porque é uma equipe que se descontrola, se desmancha, pedaça completamente. Então, gosto de pensar em gols, tá? Qualquer equipe pode vencer aqui, mas eu acho que o fator necessidade do Tottenham faz com que ele tenha mais chance de cometer algum erro e o United pode aproveitar nos contra-ataques. Nos jogos para gols dessa quinta-feira, eu tenho uma extrema necessidade do Southampton para cima do Bournemouth e o Bournemouth também não está livre de uma possibilidade de rebaixamento, tá? Então eu tenho hoje no Bournemouth a pior defesa da competição com 63 gols sofridos e no Southampton uma das piores com 56. Eu tenho um Southampton que das últimas vezes que recebeu a equipe do Bournemouth dentro de casa, 3-1 e 3-3, então tem um histórico já a nosso favor e temos também a situação, como eu falei, da extrema necessidade por conta do rebaixamento. Não podemos ter aqui nenhum tipo de conformismo, as duas equipes vão vir para cima e eu gosto muito de pensar nesse mercado de gols. Penso no ambas marcam? Penso, mas esse over 1,5 primeiro seria uma situação mais tranquila. Lembrando que o Bournemouth bateu no Tottenham por 3-2 de virada e tomou 4 do West Ham e o Southampton veio de um 3-3 contra o líder do campeonato, o Arsenal, né? Poderia até ter vencido o jogo, acabou vacilando no final. Nos jogos extras, muita necessidade de vitória aqui por parte do Villarreal, mas também muita necessidade de pontuação por parte do Espanhol por conta do rebaixamento. Deixa eu tentar tirar o zoom aqui. Aqui, ó. O Espanhol é o 19º, tem 28 pontos, 2 a menos do que o Almeria e Valência e 3 a menos do que o Getafe, tá mais distante da zona de rebaixamento. E o Villarreal, com esse imbróglio de Real Sociedade e Real Betis, poderia beliscar uma vaga até numa Europa League e precisa vencer. Como mandante, é melhor dentro de casa, mas como visitante, o Espanhol não é tão bobo, é um time bom de contra-ataque, é um time chato. Sempre é chato enfrentar o Espanhol, mas dá pra ficar de olho nesse empate a nulo do Villarreal, que é um time que joga muito melhor no segundo tempo do que no primeiro, se eu não me falha a memória, tá? Na Arábia Saudita, o concorrente, o grande concorrente do time do Cristiano Ronaldo, que é o time do Romarinho, o Al Ittihad, líder, vai enfrentar o Al Shabab, que é o terceiro colocado. Pode ser um jogo bom para ficar de olho em correção de preço aqui, principalmente para ficar de olho num Leia, pior equipe em campo ao visitante, mas lembrando, liquidez menor, não tá o Cristiano Ronaldo em campo. É só a liga que ele joga, tá? Cuidado. Copa do Brasil, Bahia venceu o Volta Redonda ali no Raulinho de Oliveira por 2-1 e o Volta Redonda vai ter que ir pra cima do Bahia, vai liberar espaço. Pode ser um jogo para ficar de olho mais em possibilidade de 1 ou 2 gols do que nesse back Bahia, porque o Bahia não precisa da vitória, tá? Botafogo, mesma coisa, venceu o Ipiranga no primeiro jogo por 2-0, não precisa da vitória, a odd está mais baixa. Pode rolar um comodismo do Botafogo, o Ipiranga pode surpreender, pode ser melhor trabalhar mercado de gols por aqui. O Internacional venceu o CSA no Beira-Rio por 2-1, a torcida chiou, não convenceu tanto, ainda é favorito fora de casa, mas o CSA vai vir para cima. De novo, acho que pode ser um jogo mais pautado para gols. E por último, dentro de casa, o Grêmio vai para cima do ABC, já venceu o primeiro jogo por 2-0, tinha levado um time completamente misto e ainda assim venceu o ABC, que está na segunda divisão, se não me falha a memória, tá assim, porque ele perdeu por vitória aqui por 3-0. Então o Grêmio, se botar os titulares em campo e quiser jogar, pode ser outra vitória do Grêmio aqui, mas eu sinceramente não gosto de trabalhar esse tipo de jogo, porque não tem necessidade, né? O Grêmio pode jogar por um empate, pode vencer por 1-0, um gol no final. Então, com esse tipo de cotação, eu não gosto muito. Mas se você quiser trabalhar, é uma opção extra para essa quinta-feira um pouquinho mais tranquila em relação a jogos. Beleza, meus amigos? Muito obrigado pela companhia, pela audiência de vocês. É sempre um prazeraço ter você por aqui. Fica com Deus e até sexta-feira.